No vídeo anterior, eu contei para vocês uma história de uma empresa que me contratou para resolver um problema de gestão de projetos. E quando eu fiz esse diagnóstico, eu entendi que o problema de gestão de projetos era um sintoma e não a causa raiz. Prazer, se você não me conhece, eu sou a Ana Souza Jensen e aqui nesse canal eu tenho como missão te ajudar a sair do caos operacional e encontrar clareza na sua operação. E para isso eu uso ferramentas de gestão, eu uso tecnologia e eu uso a minha experiência. Então, se você tem uma software house, se você tem uma agência digital que migrou recentemente para a área de tecnologia, e se você tem uma startup, uma pequena empresa que usa a tecnologia para alavancar o seu negócio, fica comigo que esse vídeo é feito para você e esse canal foi feito pensando em você. Dando continuidade, gente, ao que a gente estava falando no vídeo anterior, quando eu entrei naquela empresa, eu observei muito e criei o diagnóstico. E eu quero compartilhar com vocês alguns steps que eu usei para a gente conseguir resolver, conter aquela situação. Então, o primeiro ponto que eu queria falar para vocês é parem de culpar as pessoas. Sim, a gente muitas vezes entra no erro de fazer uma caça às bruxas dentro da empresa para entender qual que é o problema, tá? E muitas vezes a equipe é competente, a equipe é inteligente. Nesse caso, a equipe era extremamente comprometida, a equipe era inteligente, mas o sistema que estava rodando por trás não favorecia a alavancagem, as entregas que precisavam ser realizadas. Então, parem de culpar. A gente brinca até, né, que às vezes a gente mata o mensageiro. A gente não gosta da mensagem e mata o mensageiro. Mas a gente não precisa matar o mensageiro. A gente entende também que não vai existir uma bala de prata de uma ferramenta que vai resolver todos os problemas. Então, o que eu comecei a fazer foi observar. Eu comecei a fazer uma análise, né? E a pergunta é: qual que é o resultado que a gente está produzindo e por quê? E aí eu comecei a pensar quais eram os objetivos que a gente queria alcançar, né? E aí eu comecei a ver coisas que a gente precisava olhar. Então, como priorizar, né? Quais decisões, né, tomar diante das interdependências, o que que era uma interdependência, entender qual que era a interdependência de cada projeto. Eu comecei a entender o que acontecia quando algo não saía conforme esperava. Eu comecei a refazer, a criar, na verdade, os planejamentos que eles não existiam. Eu comecei a sentar com cada projeto, cada líder de projeto e entender o que estava sendo planejado para cada frente. Né? Como que esses atrasos eram comunicados. E pasmem para vocês, o maior problema hoje de gestão de projetos é comunicação. Então, comunicação era um nicho ali, era um gap que eu identifiquei logo de cara. E eu passei a atuar dentro desse gap, tá? Então, o que eu encontrei foi um padrão. Quer ver uma coisa? Eles já sabiam que os projetos iriam atrasar e eles planejavam mais, quando eu falo planejar assim, priorizavam mais projetos do que a capacidade de entrega. Então, assim, eles não sabiam qual era o capacity que eles tinham de entrega de um projeto. Dentro de um sprint, dentro de um mês, quantos projetos eles conseguiam ter em média. Eles não sabiam isso, porque eles planejavam mais, sabendo que muitos projetos iam parar. Então, o planejamento estava todo furado, né? Então, eu tive que entender e refazer esse planejamento. Então, eu comecei a entender com eles o que dependia de cada coisa, cada área, quem que travava as decisões, quem que precisava ter essas decisões. Então, eu comecei a entender de fato qual que era a dor dessa área, né? E aí, além de montar um plano de ação, é super importante que a gente execute. E quando a gente está falando de um plano de ação, não significa que ele vai funcionar da primeira vez, mas é preciso a gente ter uma cadência de execução para aquilo resolver. O resultado disso, gente, foi que essa área ela passou de ser desacreditada para ser a área que mais entregava dentro da empresa. A gente conseguiu reduzir o atraso e a gente começou a entregar antes do prazo. E você quer saber qual que era o percentual de entrega antes do prazo? 68%. Então, quando você coloca isso dentro do ROI, né, daquela área, qual era o investimento que estava tendo e o retorno, ela começou a sair de uma área que era desacreditada, que ia morrer, para uma área que entregava muito e fazia parte da estratégia da empresa para execução. Então, gente, a reflexão que eu tenho para vocês aqui nesse momento é que
A gente precisa começar a entender de fato qual que é o problema, criar um plano de ação para isso e colocar uma cadência de execução. Porque só a gente criar um plano, entregar para as pessoas, não vai funcionar, tá? Porque muitas vezes até o resultado ruim está na cultura da empresa. Então a gente precisa entender qual que é o sistema operacional. E esse exemplo que eu estou dando foi para gestão de projetos. Quando eu estou falando da empresa como um todo, a gente tem várias áreas que a gente pode atuar. Então a gente vai resolver tudo de uma vez? A gente não vai resolver tudo de uma vez. Mas é importante a gente priorizar todo e ter cadência, a gente implantar de fato. Porque nada, gente, substitui a ação, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, clica aqui, né, no seguir, compartilha com alguém que você sabe que precisa assistir esse vídeo, entender de fato o que está acontecendo com a área, com a operação, com a empresa. E se você gosta de conteúdos como esse, continua aqui no canal, que semanalmente eu compartilho vídeos curtos, vídeos simples, com uma linguagem de quem realmente está no dia a dia, com uma linguagem de quem realmente já viveu aquilo na prática, não só teoria, tá bom? Fica aqui comigo e tenha uma excelente semana.